Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegou de viagem à minha casa e nada tenho que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. A porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo todavia, pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pela sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola
sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, e de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e ainda que tardio para com eles. A certeza da justiça, digo-vos-me depressa, lhes fará justiça. quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e ainda que tardio para com eles. A certeza da justiça, digo-vos que depressa lhes fará justiça. quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, e de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles. A certeza da justiça, e digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Porventura achará fé na terra. Porventura achará fé na terra. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia
misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Para orar, um fariseu e o outro publicano. Fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu orava consigo, o publicano batia no peito. O fariseu orava consigo, o publicano batia no peito. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, porque qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.